Deixa eu fazer aqui uma pergunta para você. Imagina você dentro de um barco, no mar, alta madrugada, você com alguns amigos e de repente você tem uma visão de uma pessoa andando sobre as águas. Qual seria a sua reação? Certamente você teria medo, pânico, fobia, alguma coisa desse tipo. E foi exatamente o que aconteceu com os discípulos de Jesus. Eles tiveram muito medo. Essa história está relatada lá em Mateus capítulo 14, a partir do verso 25, você vai perceber que aqueles discípulos, eles tiveram muito medo. Mas Jesus, que estava caminhando, disse, olha, não temas, sou eu. E ali Pedro disse, se és tu, mestre, manda-me ir ter contigo. Só que o que Pedro não contava era que Jesus falou. Ele disse, vem então. Jesus então chamou Pedro para andar sobre as águas. Talvez Pedro pensasse assim, olha, quem sabe ele vai me transladar, ele vai me facilitar o sistema aqui. Não, Jesus não facilitou. Ele mandou que Pedro andasse como ele em cima das águas. Agora vamos imaginar qual foi então as reações, as mais diversas reações dos amigos de Pedro, os discípulos de Jesus. Quem sabe Tomé não duvidou de que aquele fosse realmente Jesus Cristo e começou então a falar com Pedro, Pedro, você não está imaginando que você vai andar sobre as águas. Tira isso da cabeça. Quem sabe João, que era o apóstolo do amor, não falou com muito carinho, com muito amor, olha Pedro, você não faça isso, porque nós amamos você, não queremos perder você. Quem sabe Judas já olhou para uma ótica financeira, material, e agora ele começasse a pensar na perda de Pedro e na perda financeira que isso poderia causar para o grupo e poderia de repente causar para a família. E falando em família, André, que estava ali, que era irmão de Pedro, talvez pudesse ter aconselhado Pedro a não ir exatamente por causa dos pais, o que os pais pensariam, o que os pais sentiriam também com a morte dele. E quem sabe Natanael, que era aquele que ficava debaixo da figueira, que gostava de sombra e água fresca, não tivesse falado, para que você vai fazer isso? O que você vai ganhar com isso? Enfim, querido, muitos conselhos talvez Pedro tenha recebido, mas ele não deu ouvido àqueles conselhos. Ele ouviu o que Jesus falou, glória a Deus por isso. E ele então foi, o foco dele era quem? O foco dele era Jesus, e ele estava indo muito bem, até que de repente veio um vento forte, e ele então ficou assustado com aquele vento forte, olhou para o vento, olhou para a água, talvez tenha pensado nos conselhos dos amigos e começou a afundar. Isso significa o quê? Significa que muitas vezes nós temos a visão certa, nós temos ousadia, nós temos convicção no princípio, mas no percurso nós desfalecemos, nós caímos. Aí ficamos igual Saul, começamos no espírito e terminamos na carne. Querido, quando você começar algo, você continua o algo que você começou, aquilo que Deus colocou no seu coração. Eu te dou dois conselhos. Primeiro, não ouça vozes. Se você tem discernimento que é Deus que está te chamando, se você tem discernimento que é Deus que te deu a visão, que te deu o sonho, que te revelou, querido, vá e deixa Deus ser Deus na sua vida. Ele vai te honrar e vai ser honrado por você. E a segunda coisa que eu te falo é, se você está no percurso já, se você teve convicção, teve fé, querido, não desista, não retroceda. Deus não se compraz naquele que retrocede. Não olhe para o vento, não olhe para a água, não olhe para os conselhos que te deram, não olhe para as lutas, para as provações, mas olhe para o alvo. Olhe para o escopo da sua fé, que é o Senhor Jesus Cristo. Portanto, eu deixo essa mensagem para você, querido. Muitas vezes as lutas vêm, as dificuldades vêm, mas Deus se compraz nisso. Para quê? Para aumentar a nossa fé, a nossa confiança. É interessante nesse texto que logo depois que Jesus pegou a Pedro, salvou Pedro ali, que ele estava caindo, ele estava afogando, o que aconteceu foi que ele deu uma ordem e o vento cessou. A pergunta que se faz é, por que o vento não cessou antes? É porque Deus queria que o vento fortalecesse a fé de Pedro, nas tribulações e nas dificuldades e nas necessidades e nas lutas que nós podemos fortalecer a nossa fé e a nossa convicção em Deus. Portanto, querido, se hoje você passa por uma situação de estresse emocional, de dificuldade, de lutas, de provas, mesmo sabendo que foi Deus que te revelou, foi Deus que te falou, querido, o conselho que eu te dou é, não desista, continue em frente, Deus vai te honrar e Ele vai ser honrado por você. Amém? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te dê grande êxito, que o Senhor te dê grande vitória
e que grandes coisas aconteçam na sua vida e no seu ministério. Glórias a Deus e até o próximo vídeo.